Olá pessoal, tudo bem? Este é o primeiro vídeo que nós vamos falar de Platão e vamos falar sobre os pré-socráticos, né? Uma introdução à filosofia platônica e pré-socráticas. Quando a gente fala de Platão, não há como a gente não pensar na figura de Sócrates. Por quê? Porque Platão foi discípulo de Sócrates, né? Platão era aluno de Sócrates, né? Na verdade, na sua juventude, Platão era para ser um poeta, né? Ele estava se preparando para ser um poeta. Ele era da aristocracia grega, né? Família nobre. Foi quando, no meio do caminho, Platão se encontra com Sócrates. Sócrates era uma espécie de filósofo, né? Imagina aí um mendigo. A descrição que nós temos de Sócrates é que era um cara feio, né? Parecia um bulldog. Mas Platão acabou pegando, pegando aula, pegando aula com Sócrates nas ruas de Atenas, né? Acho que a maioria já sabe, Sócrates foi condenado à morte, a tomar cicuta, e ele foi acusado de incitar a juventude contra Atenas e a criar, né, culto aos outros deuses, né, criar novos deuses, culto aos outros deuses, né. Platão era um pensador dualista, né, ou seja, em uma das vertentes da sua filosofia, ele acreditava, não, ele pensava no mundo das ideias, né? Então, para o Platão existe este mundo aqui, mundo real, e o mundo sensível, né? O mundo da inteligência, o mundo das coisas sensíveis, o mundo das ideias, né? Então é um mundo paralelo ao nosso, né? Então esse mundo aqui é corruptível, esse mundo aqui é um mundo pecaminoso, é um mundo imperfeito, é um mundo que falha, né? E por isso esse mundo aqui é um mundo que a gente não tem que prestar muita atenção, mas sim no mundo das ideias. No mundo das ideias, para Platão, ele acreditava que o ser ou as coisas eram perfeitas, né? Existia a perfeição das coisas, tá? Não existia a perfeição. Então Platão vai buscando melhorar suas ideias, né? A maior parte dos manuscritos que a gente tem de Platão, ele se refere à figura central de Sócrates. Então, se você lê as obras de Platão, você vai perceber que é como se fosse um teatro, né? Em que vários personagens vão dialogar, né? E a figura do Sócrates é a figura central na maioria dos manuscritos de Platão, né? Mas antes de Platão veio Sócrates, e antes de Sócrates vieram os pré-socráticos. Quem são os pré-socráticos? São filósofos do qual Aristóteles chama de fisiologóis. Fisiologóis. Aqueles que através do logos tentavam entender a physis, né? Ou a física, né? A física antigamente tem uma vertente, tem um pensamento diferente do que a física de hoje, tá? Física grega antiga tem algumas vertentes que são diferentes da física atual. O, os pré-socráticos, como eu já havia dito, os pré-socráticos não são aqueles que nasceram antes de Sócrates, apesar de muitos filósofos, né, muitos
O pessoal do meio da filosofia costuma batizar eles assim, mas os pré-socráticos foram aqueles que viveram pós-Sócrates, na época de Sócrates e antes de Sócrates. Tá? É um detalhe. O que esses pré-socráticos procuravam? Eles procuravam entender a natureza e as coisas, quais eram a origem, né? Resumindo grotescamente, né? Eles buscavam achar uma resposta para a origem das coisas. Esses eram os fisiologóis, né? Os primeiros filósofos. O que aconteceu é que Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Anaságoras, Pitágoras, né? Uma boa parte desses pensadores aí como Demócrito, Heráclito, eles buscavam o ser, né? Buscavam a origem, né? Buscavam a arqué, né? A arqué quer dizer a arqueologia ou a origem das coisas, né? E buscavam a physis, a natureza, né, das coisas, né? Se existem duas palavras que a gente pode se refletir, pensar, né, é a respeito da physis e a respeito da arqué, a arqueologia ou o início, né, das coisas, e a physis, a natureza das coisas, physis, tá? E aí você tem aí princípios básicos, né, que norteiam esses fisiologóis. Só que eles não eram muito bem vistos, né, esses pré-socráticos, esses filósofos, né? Eles não eram naquela época conhecidos como filósofos, né? Eles eram gente estranha naquela época, porque imagina uma época em que a maior parte do povão acreditava nos deuses. Estamos falando do mundo antigo, da era clássica, né? Um ano de 400 a.C., um ano de 300 a.C., né? Então você tinha uma Grécia que era totalmente voltada para os deuses. Tudo que o grego fazia tinha uma simbologia, era voltado para uma religião, né? Era voltado para um ritual. Haviam rituais gregos, né? A casa do grego antigo, para você ter uma ideia, era como um templo, era um templo, né? Então, existia no canto da casa uma fogueira, um fogo aceso para os deuses, para os ancestrais, né? A palavra daimon, né, quer dizer espírito, espírito que está na casa dos ancestrais. Então havia um culto grego aos ancestrais, né? Os romanos copiaram muita coisa dos gregos, tá? Muita coisa da mitologia romana vem dos gregos. Então aí você tem uma época em que fervilhava ideias antagônicas, né? E esses filósofos eles andavam nas vilas, né? Vamos dizer assim, filósofos, né? Esses pensadores, né? Eles andavam, né? Eles vieram de várias partes da Grécia, né? E eles eram astrônomos, eles eram teólogos, eles estudavam a origem de todas as coisas, né? E aí uns diziam que o mundo começou com a água, e outros diziam que começou com a terra, e outros não, o mundo começou com fogo. E o outro diz não, o mundo começou com os 4 elementos: fogo, água, ar, terra. Existem alguns que diziam que também começou, né, tem uma substância primordial, né, que formou tudo, né? Olha que loucura, né? Se a gente for estudar a ciência, né, básica, a biologia, né, a geologia, a ciência procura, né, desvendar a matéria, né, a substância que compõe, né,
o universo, as coisas, né? Então tudo é feito de substância, né? Havia filósofos que acreditavam, né, e já diziam naquela época que tudo é feito de átomo, átomo em movimento, né? Então átomos eram uma pequena partícula indivisível que formava as coisas, né? Olha que legal. Então, é, isso repercutia, né? Isso repercutia na vida da Grécia Antiga, né? Nós temos uma Atenas, uma cidade que começou a se enriquecer, né? Um expoente para o Ocidente, né? Imagina aí uma Grécia, uma terra árida, difícil de plantar, cercada por montanhas, né? Uma terra em que existia um mar em volta dessas montanhas. É como uma espécie de um continente ali, mar Egeu, e montanhas para tudo quanto é lado, penhascos, desfiladeiros, mas tinha um mar. Então a Grécia se tornou uma região de grandes navegadores, né? Você tinha navegadores incríveis lá e comerciantes, né? As grandes navegações, né? Os gregos se tornaram uma nação de marinheiros, né? E esses gregos começaram a comercializar com outros povos e isso trouxe a filosofia, trouxe grandes aprendizados, né? E eles absorveram, abarcaram uma quantidade de cultura formidável, né? Então, aí você tem uma Grécia aí que fervilhava de ideias. Então, foi isso que levou o povo grego a essa prosperidade. Tá? Então, nós temos aí os pré-socráticos e depois nós temos com o tempo os Platão, Aristóteles e Sócrates. Né? Platão, da nobreza, começou a escrever muitas coisas, né? Ele passou muitos anos com Sócrates e começou a ter grandes ideias. Bom, só para a gente entender aí quem eram os pré-socráticos, né, e Platão. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre Sócrates, tá? E sobre Platão. E mais para frente Aristóteles. Tá? Então no meu canal você vai ter vídeos de 1 hora, 10 minutos, 30 minutos, aí vai dar a opção do seu tesão pelo aprendizado. Até nós termos vídeos aí de 2, 3 horas mais para frente no futuro. Mas o que eu quero é que você comece a se interagir aí com essas coisas aí. Tá? Por enquanto eu prefiro começar assim bem simples, uma linguagem bem direta para você entender. Tá bom? Obrigado, até mais.